Eu quero que você abra a tua Bíblia. Primeiramente no livro de Levítico, eu quero agradecer aos nossos levitas. Glória a Deus pela vida de vocês. Bênção de Deus na nossa vida. Levítico, capítulo 23 e o verso 23. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Deus. Quem achou diz amém? Amém. Quem achou no telão diz amém? Amém. Só para constar. Levítico 23 diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Amém. Agora, quero que você avance um pouco. Você vá lá no livro de 1 Reis, no capítulo 8. Primeira Reis, Aleluia. capítulo 8 e o verso 1. Chegou Salomão aos anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão, na ocasião da festa do mês de Etaim, que é o sétimo. Amém? Senhor Deus, Pai, fala conosco essa noite, ministra a nossa vida. É o que eu te peço, assim como o Senhor ministrou, meu Pai, o meu coração hoje, ministra a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se aceitar. Aplauda o Senhor no teu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? O mês de Etaim é o mês sétimo do calendário religioso judaico, desde esta época, desde os mais primórdios da nação de Israel. E o mês de Etaim, que é o mês sétimo, é o mês equivalente ao nosso mês de setembro. Amém? Porque, como vocês devem saber, ou se não souberem, vão saber agora, os meses em Israel, os meses do ano em Israel não são como o nosso calendário, que é o calendário gregoriano. Amém? E por conta disso, o mês de setembro, normalmente por volta de setembro ou outubro, eles comemoram o ano novo judaico, ou seja, o ano novo israelense. Ele começa nessa época do ano. O ano passado foi em setembro, e esse ano de 2024 é em outubro, porque por conta do calendário deles ciganos, que eles têm 13 meses. Só um adendo da palavra para vocês entenderem o que eu quero trazer ao coração de vocês. Amém? O Senhor ministrou algo ao meu coração, porque esse mês de setembro, o Senhor havia nos ministrado no início deste semestre, que esse seria o mês onde nós viveríamos multiplicação de frutos na nossa vida. Amém. O que são frutos? Frutos é todo o resultado obtido com algo que eu me empenho a fazer. Amém? Eu trabalho e ao final do meu mês, natural é que eu receba o meu salário. O que é esse salário? É o fruto do meu salário. O profeta Isaías diz que ele olharia para o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. O sacrifício de Jesus na cruz, ele se sacrifica, ele cumpre o seu penoso trabalho, ele declara estar consumado na cruz do Calvário, e aí ele ganha a nossa vida para o reino do Senhor. Amém? Se multiplicam os filhos do reino. Anteriormente, ele que era o filho unigênito do Pai, agora é o filho primogênito, e nós, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, ele multiplicou os filhos do reino. Amém?
Amém? Quem aqui é filho do reino? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus que você tem essa plena convicção. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu era mais jovem, que me perguntavam assim: você tem certeza da sua salvação? E eu ficava em dúvida, porque eu era muito jovem na época e não entendia. E hoje eu posso olhar para a minha vida com os erros e acertos que nós cometemos, que todos nós cometemos, e eu tenho plena convicção da minha salvação. Amém. Por que eu tenho plena convicção da minha salvação? Porque hoje eu entendo que Jesus, Ele não veio à terra para morrer por mim e por você, se esvaziou da sua glória, para que no primeiro erro, eu que aceitei a Jesus, você que aceitou a Ele como seu Senhor e Salvador, não é esse pecado que vai te levar para o inferno, não é o pecado que leva ninguém para o inferno, mas é rejeitar aquele que perdoa pecados que leva alguém para o inferno. Amém? Por quê? Porque hoje nós somos filhos do reino e nosso Pai, Ele não despreza a nossa vida. Amém? E o Senhor, Ele colocou algo no meu coração para compartilhar com a igreja hoje, sobre nós vivermos segundo as promessas de Deus. Quem aqui já recebeu uma promessa do Senhor? Amém. Você tem promessa? Tem algumas pessoas que falam que quem tem promessa não morre, mas não é bem assim que funciona. O caminho não é por aí, porque dependendo da forma como eu lido com a promessa que eu recebi, eu posso morrer sem viver a promessa de Deus. Amém? Prosseguindo, uma coisa que nós conhecemos, que nós lemos aqui em 1 Reis 8, no capítulo 1, versículo 1, o momento em que o rei Salomão ele está consagrando o templo que foi edificado ao Senhor. Mas como que ele chegou naquele ponto? Como que ele conseguiu chegar até ali? A gente sabe que o desejo de construir um templo ao Senhor não nasceu no coração de Salomão, mas o desejo de construir um templo ao Senhor nasceu no coração de Davi, o pai de Salomão. E nós também conhecemos pela palavra de Deus que Davi, ele era alguém que vivia conquistas sobre conquistas. Em todas as guerras que Davi ele lutou, ele nunca perdeu uma só batalha. Ele venceu todas elas. Por mais que ele tenha pecado ao longo dos anos, ele não perdeu a condição de ser conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque Deus ele não olha o pecado simplesmente do homem, mas ele olha se o coração deste homem ele é voltado ao Senhor, e isso não é uma ideologia ou uma liberação ao pecado, mas o Senhor ele enxerga em nós o desejo de vencer a cada dia aquilo que nos limita e aquilo que nos afasta dele. E isso, esse sentimento de construir um templo ao Senhor, nasceu no coração de Davi. E por querer tanto, por amar a obra do Senhor, que Davi ele vai à guerra, que Davi ele enfrenta inimigos, ele vence reinos para conquistar tesouros, para edificar o templo do Senhor. Em 1 Crônicas, no capítulo 29 e o versículo 3, abre para a gente, por favor, Isaac. 1 Crônicas 29, 3, Davi diz: e ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Ou seja, tudo aquilo, além de tudo aquilo que eu guerrei para conquistar para a edificação do templo do Senhor, eu vou pegar aquilo que é o meu tesouro particular e eu vou entregar para a edificação do templo do meu Deus. Por quê? Porque eu amo o templo do meu Deus, porque eu amo a obra do meu Deus, porque eu não me conformo de morar em um palácio enquanto a arca do Senhor habita em tendas. Esse era o sentimento que estava no coração de Davi. E então ele conquista tudo. E aí, depois de conquistar tudo, ele chama o seu filho Salomão e ele passa a orientar a ele. Ele fala: olha, nasceu no meu coração o desejo de edificar um templo ao Senhor, mas o Senhor falou que não sou eu que vou edificar esse templo.
porque as minhas mãos estão sujas de sangue. 1 Crônicas 28:6. Olha o que Davi ele fala. Aqui Davi, em 28:6, é ele falando com os príncipes de Israel, com os cabeças da nação. E ele está apresentando a Salomão. E ele disse que o Senhor, ele disse para o povo aquilo que o Senhor disse para ele. E me disse: teu filho Salomão é quem vai edificar a minha casa e os meus atos, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Próximo. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Deixa aí nessa página, por favor. Algo que esse texto ele deixa muito claro é que o cumprimento da palavra de Deus, da bênção de Deus e das promessas de Deus na nossa vida, ela é condicional. Repete assim comigo: a bênção, ela é condicional. Como assim? Ele fala: eu estabelecerei o seu reino para sempre, vírgula, se. Esse se é uma condicional. Se ele perseverar em me seguir, em ficar nos meus caminhos, então eu estabelecerei o reino dele perpetuamente. Esse é o ponto-chave da ministração, daquilo que eu quero compartilhar com você esta noite. É esse se. Por quê? Depois que Davi chama Salomão e orienta ele acerca, se quiser pode ligar o ventilador, não tem problema. Vai bagunçar a mesa? Tá bom, não deixa bagunçar a mesa. Ô mesa, você está atrapalhando a mesa. Davi, ele morre. Quem aqui sabia que Davi morreu? Davi morreu. Davi, ele morreu. E aí, o que garantiria que Salomão ele iria pegar tudo aquilo que Davi falou para ele e iria colocar em prática? Nada garantia. Não era uma garantia, tanto que conforme a gente lê o livro de Reis, conforme a gente lê o livro de 2 Crônicas, que a gente vê as sucessões de reis que vem sobre o reino do sul, que era o reino de Judá, e o reino do norte, que era o reino de Israel, depois da divisão lá em Roboão, a gente vê que algum rei se levantava e fazia aquilo que era segundo o coração de Deus no reino do sul. Mas às vezes o filho dele e o neto dele já não fazia aquilo. Ainda que ele orientasse, ainda que ele ensinasse, nada garantiria depois da morte do rei que o filho dele iria perseverar e seguir os caminhos que ele havia ensinado. Só que no princípio da caminhada de Salomão, ele faz exatamente aquilo que o pai dele orienta a ele. Salomão, ele faz uma aliança com o Senhor. E é tão maravilhoso, porque quando a gente volta um pouco no livro de 1 Reis, e a gente vai lá no capítulo 3, fala do momento em que Salomão, ele sobe, não havia o templo ainda, e o tabernáculo ainda estava muito longe. Então ele vai até Gibeão, ele vai no monte mais alto de Gibeão, ele faz um imenso sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque ele não era ainda dotado de sabedoria, ele não era cheio, sabe, do entendimento do qual hoje nós o conhecemos. Ele se tornou uma referência, e ele sobe naquele monte, e ele sacrifica ao Senhor. E aí a palavra fala que de noite o Senhor aparece para Salomão e fala: me pede o que você quer. E ele fala: Senhor, o teu povo é muito grande, o desafio da obra é imenso, e eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo aquilo que meu pai fez. Eu não sei, porque pensa, queridos, Salomão estava assumindo um reino
trabalho, atenda aberto. Às vezes a gente precisa substituir um colega numa outra agência quando ele vai sair de férias. E aí, a gente tem um grande dilema. A gente fala assim: se a unidade dele está muito boa, quando ela está ruim, não tem muito problema, porque a gente vai chegar lá, a gente vai fazer um resultado. Se a gente conseguir fazer um resultado melhor, show de bola, a gente vai sair bem na fita. Mas quando o camarada está voando, está super bem na fita, e você chega lá e você não consegue fazer nem no mínimo igual o que ele fez, faz menor, você fica mal na fita, assim: meu Deus do céu, o cara saiu de férias, fui cobrir ele e eu entreguei um resultado menor do que o que ele estava fazendo. Então há essa brincadeira no nosso meio. Mas querendo ou não, Salomão estava assumindo um reino. Eu estou compartilhando dessa forma para que você se coloque no lugar de Salomão, onde a referência de rei que havia, uma era Saul, que começou bem e terminou mal, e era Davi, que revolucionou a nação. Agora ele tinha a responsabilidade de tentar manter o mesmo patamar, de manter o mesmo nível de entrega. E então ele busca o Senhor, e o Senhor aparece a ele. Ele fala: Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria, para que eu possa conduzir o teu povo. E o Senhor fala: por que você não me pediu riquezas? Por que você não me pediu vitória sobre os teus inimigos? Eu vou te dar entendimento, eu vou te dar sabedoria, mas eu também vou te dar riquezas, eu também vou te dar vitória sobre os teus inimigos, como nunca nenhum rei houve antes de você. E aí então Salomão, ele escreve o Salmo e diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por quê? Porque aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Aos seus amados ele dá enquanto ele dorme. Salomão estava preocupado: eu preciso edificar o templo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Os inimigos agora sabem que meu pai morreu, vão querer me invadir, com a cabeça extremamente preocupada. Agora ele entendeu: se eu descansar no Senhor, ele vai me visitar. Se eu depositar a minha confiança nele, ele vai me responder, ele vai me atender e vai me amar a paz que eu preciso, em nome de Jesus. Amém? Aí agora ele edificou o templo. Ele edificou o templo, e agora ele vai dedicar o templo ao Senhor. E que dia que ele vai fazer isso? No ano novo, porque um novo ciclo estava se iniciando para aquela nação. Porque o primeiro mês do mês sétimo, eles comemoravam Rosh Hashanah, e agora eles iriam celebrar um novo tempo. Antes nós não tínhamos um templo para glorificar ao nosso Deus. Agora nós temos um lugar onde a arca do Senhor vai habitar, uma casa que Deus não vai habitar nela, mas o nome dele vai habitar nessa casa. Essa casa será conhecida pelo nome do Senhor. Esta cidade será conhecida pelo nome do Senhor. E ali eles sacrificam, porque aquele não era um dia de trabalho, aquele era um dia só de sacrifícios, aquele era um dia de festa, porque um novo tempo estava aí inaugurado sobre a vida deles. E eles sacrificam tanto ao Senhor que eles perdem a conta de quantos sacrifícios foram apresentados na casa do Senhor. E a palavra fala aqui, então eles entram com a arca e levam até o Santo dos Santos, e a glória do Senhor desce sobre a casa. Aleluia. A nuvem da glória enche o templo, e uma festa que era para durar 7 dias, já emendaram com a festa dos tabernáculos, que virou mais 7 dias, 14 dias de festa. A gente faz no final de semana no sítio e acha que está voando, né? 14
estar na presença do Senhor, e a glória do Senhor derramada naquele lugar, e eles cheios da presença de Deus. E aí sabe o que aconteceu ao final daquela festa? A presença do Senhor mais uma vez se manifestou para Salomão e falou com ele. E aí a gente vai no capítulo 9 de 1 Reis 9, e o versículo 1, vamos ler até o 5. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designado a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica. Pausa aqui. Queridos, você já pensou quão maravilhoso é? Eu não vou falar você já pensou, porque eu tenho certeza que você já experimentou isso. Você se colocar na presença do Senhor, você apresentar o teu clamor a Ele, você rasgar o teu coração, ainda que seja lá no teu quarto de porta fechada, e a glória de Deus vir sobre você e confirmar no teu espírito de que o Senhor recebeu a tua oração. Não há nada mais gratificante na vida de um servo de Deus do que saber: o meu Deus ouviu a minha oração, o meu Deus ouviu o meu clamor. O Senhor vai ouvir o teu clamor. O clamor eu oro assim como Salomão orou no dia da consagração do templo. A oração que você fizer aqui nesta casa esta noite, o Senhor ouvirá o teu clamor, porque você largou tudo aquilo que você estava fazendo para estar na presença dEle, para ouvir a voz dEle, para ser tocado pelo Espírito dEle. Não tem como Ele ficar indiferente a isso, porque o coração quebrantado e contrito, esse o Senhor Ele não despreza. Aleluia! E aí o Senhor continua: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome. Não era ele que ia habitar na casa, era o nome dele que ia habitar na casa, porque o Senhor Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas o nome dele habita. O Senhor não habita entre essas paredes, mas o nome dele habita neste lugar. Aleluia! Santifiquei a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Pausa dramática. Se os olhos do Senhor estavam sobre aquela casa, onde o nome dele iria habitar perpetuamente, você já parou para pensar se os olhos do Senhor não estão sobre a tua vida, onde o Espírito dele habita? Não é só o nome dele que habita em você, mas é a presença dele que habita na tua vida. Porque a palavra do Senhor nos ensina que aquele que se achega a Ele, o Espírito do Pai, se torna um só com o seu Espírito. Então o Espírito do Pai se tornou um com o teu Espírito. Ele está em você. Se os olhos dele estavam sobre a casa que Salomão edificou, os olhos dele muito mais estão sobre a tua vida, porque ele habita em você. Então não precisa se preocupar se tem dificuldade, se tem guerra, se tem luta, se tem dor, se tem enfermidade, se está com falta de paz. Os olhos dele estão sobre você. Enquanto se você permanecer em estar com a tua vida, porque a promessa ela é condicional. Como eu sei que eu não vou morrer até eu viver a promessa, a tua vida permanece na presença dele, permanece, então você vai viver a promessa. Não, eu recebi a promessa, mas me afastei dele, não estou vivendo em conformidade à promessa, então você corre um sério risco de morrer sem viver a promessa. Mas se a tua vida está na
dele, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E aí eu prossigo. E aí ele continua: se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então é condicional, queridos. Se eu permanecer na presença, no caminho, no foco, no objetivo, no meu chamado, no ministério que Ele me colocou, que Ele me plantou, na visão que Ele derramou sobre a minha vida, Ele vai mover céus e terras, Ele vai fazer o sol e a lua parar, Ele vai fazer o inaudito, como eu gosto de falar, o inenarrável, aquilo que não dá nem para falar, Ele vai fazer. Se você permanecer diante dele, com o teu coração íntegro, sincero, Ele vai cumprir. Amém. Se então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Pergunto-lhe, você me responde: Salomão permaneceu até o fim? Assim zerou. Aí eu vou falar: depende, queridos. Pastor, minha camisa está fugindo. Mas sangue de Jesus tem poder. Alguns estudiosos, e é algo que eu acredito também, quando a gente lê, a gente sabe que Salomão escreveu Provérbios no início do ministério da vida, na caminhada dele, e ele escreveu Cantares, Eclesiastes, já no final da sua vida. E é maravilhoso quando você lê Eclesiastes, quando ele declara assim várias vezes: nos meus tempos de vaidade eu fazia isso, o meu coração desejou tudo aquilo que ele quis, e eu não deixei faltar nada para ele nos tempos da minha vaidade. Então, segundo aquilo que ele mesmo escreveu em Eclesiastes, eu acredito que depois de um bom tempo de vida, depois que ele avacalhou de tudo, porque tem que ser muito doido, queridos, para ter 700 esposas e 300 concubinas, porque isso são 1000 sogras. Sangue de Jesus tem poder. Brincadeira, sogra, eu te amo. Eu acredito e creio que no final da sua caminhada, a sabedoria voltou a ele, e ele encontrou um caminho de volta para o Senhor. Só que isso não invalidou tudo aquilo que ele fez, e a sentença que o Senhor colocou de divisão no reino não se cumpriu sobre a vida dele por amor a Davi, mas se cumpriu na vida do filho dele, que foi Roboão. Por quê? Porque eu preciso aprender todos os dias a viver segundo a promessa que eu recebi. Amém. Viver segundo a promessa, com foco na promessa que o Senhor me tem feito, é o que vai me garantir que eu vou viver o cumprimento dela na sua totalidade. Não adianta eu receber uma promessa de Deus e achar que eu vou viver ela se eu viver de qualquer forma. O Senhor não nos chamou para viver de qualquer forma, mas o Espírito Santo de Deus, ele é transformador. Amém. E é nisso que eu creio, que o Espírito Santo de Deus, na vida daquele que se abre para ser transformado, ele transforma. Porque aquele que se abre, pastor, porque Jesus fala: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Por quê? Porque é condicional. Entenda isso: viver a promessa é condicional. E quem decide? Eu decido. Se eu escolher viver segundo a promessa que eu recebi. Amém. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, que é o
capítulo que eu mais amo na palavra de Deus. Jesus, ele fala: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, Amém. creia também em mim. Aleluia. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. É, Deus. E fala: se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar um lugar. Ainda que não tivesse, eu diria: eu vou lá e vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Porque eu vou, mas eu virei. Para que você... Eita glória! Para que vocês estejam juntos comigo. Essa é a maior promessa que move a vida de um servo de Deus. A promessa de que um dia nós estaremos com Ele na eternidade. Oh, aleluia. Nós recebemos promessas para essa vida, sim, queridos. Que é aquilo que eu lhe ensinei. Ele falou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele está conosco no dia da nossa alegria, e Ele está conosco no dia da nossa tristeza. Ele está conosco no dia dos nossos acertos, e Ele está conosco nos dias dos nossos erros. E Ele está conosco nos dias das consequências dos nossos erros. Ele não se alegra de nós passarmos por essas consequências, mas Ele está presente conosco. Amém. Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele está presente conosco, ainda que a gente tenha que passar pela consequência dos nossos erros. E ainda que seja uma tribulação, ainda que seja uma situação que venha para nos aperfeiçoar, Ele está presente conosco. Amém. E o fato de Ele estar presente conosco não significa que Ele está lá olhando a gente sofrer e está se alegrando com isso, não. O Senhor, Ele está presente conosco para nos dar força todos os dias, até que um dia a gente possa se encontrar com Ele na eternidade. Amém. Ele morreu na cruz por nós, para que a gente esteja um dia com Ele lá. Salomão edificou um templo, porque olha que maravilhoso. Quando o Senhor, Ele fala com Davi, e Ele fala: Davi, você não vai edificar. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui, 1 Crônicas 17. Ele fala com Davi. Deixa eu pegar aqui o versículo exato. Capítulo 17, e versículo 11, ele fala: há de ser que quando teus dias se cumprirem, tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Em algumas traduções falam da tua semente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. O reino de Salomão durou para sempre? Isso eu falo até mesmo dos descendentes. Não durou, porque quando o reino chegou em Jeconias, o reino foi cortado, que foi o último rei de Israel, quando o povo foi levado para a Babilônia. Depois disso, não houve mais reis. Veio Zorobabel, mas Zorobabel ele era descendente de Salomão, mas ele não era rei. Os reis acabaram ali em Salomão. Ou seja, depois vem, quando vem Jesus, porque o texto continua e ele fala: esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Deus não estava falando de Salomão aqui, a princípio estava, mas depois ele estava falando de Cristo. Porque quando ele fala: esse me estabelecerá a casa, não era mais a casa natural, mas era a casa onde o Espírito dele iria habitar. Está falando que esse descendente, ele
cair a tua vida na presença do Pai. Aleluia. Casa onde o Espírito dele iria habitar. Havia sim um pano de fundo histórico falando de Salomão, mas a projeção profética apontava para Cristo. Cristo tem o seu reino eterno. Aleluia. Cristo tem um reino estabelecido perpetuamente. Mas não em Salomão. Por quê? Porque José era descendente de Salomão. Mas Maria também era descendente de Davi. Só que não por Salomão, por Natã. Ou seja, a linhagem de Davi permaneceu. A de Salomão foi cortada, mas a linhagem de Davi, a aliança do princípio espiritual, permaneceu. E hoje Cristo, Ele continua sendo rei. E não só rei sobre Israel, mas rei sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre a tua vida. Por quê? Porque Ele edificou o santuário a Deus. Ele edificou um lugar onde o Espírito dele iria habitar. Agora não era só mais o nome de Deus que estaria entre os homens. Agora o Espírito Santo de Deus pode se mover por toda esta terra. Por quê? Porque há um tabernáculo aonde o Espírito não vem mais visitar. Agora ele vem habitar e é na tua vida. Por quê? Porque Cristo, Ele é o Rei. Cristo é o descendente prometido. E Ele marcou a nossa vida como o Espírito Santo de Deus. E para a glória do Pai, para que a gente viva o cumprimento dessa promessa, a nossa vida precisa, dia após dia, estar depositada na presença dEle e dizer: Senhor, eu quero estar contigo na eternidade. Eu me assento hoje aqui na mesa que o Senhor preparou, me alimentando do corpo memorial de Cristo, mas um dia eu estarei nas bodas do Cordeiro, assentado com o Senhor para a eternidade, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e se coloque pelo lugar. Se coloque em pé. Queridos, a prova de que eu preciso viver segundo a promessa, e que se eu não viver, eu posso morrer sem viver ela. O melhor exemplo que você tem, que nós temos da palavra de Deus, é o povo de Israel que saiu do Egito. Eles receberam uma promessa de Deus: vocês estão saindo daqui para entrar numa terra que mana leite e mel, uma terra próspera, terra de ribeiros de águas, de todo tipo de árvores frutíferas que vocês não experimentaram, nem sonharam. E o povo saiu alegre e contente do Egito. Mas por causa do posicionamento deles no deserto, eles morreram no deserto, com exceção de Josué, que era uma projeção profética de Cristo, e Caleb, que era uma projeção profética da igreja. Caleb era uma projeção profética da igreja, era, queridos. Caleb era filho de Jefoné, o quenezeu. Ele não era israelita, a mãe dele era, mas ele era descendente de quenezeu, e naquela época a linhagem se contava pelo pai, não pela mãe. Mas como a palavra do Senhor nos ensina, Jesus fala: virão povos do Oriente e do Ocidente e comerão da mesa, enquanto os filhos serão lançados fora. Toda aquela geração que eram descendentes de Israel morreram no deserto, mas Josué, que era filho de quenezeu, ele entrou na terra. Ele não era para ser povo, mas ele se tornou povo. Ele foi enxertado na tribo de Judá, assim como nós, a igreja, fomos enxertados no leão da tribo de Judá. Amém. Então se alegre, porque a tua vida está enxertada nele. Amém. Ele já apontou para a tua vida desde o início, desde o momento em que o homem caiu no jardim, ele pecou. A palavra começou a apontar: vai vir Cristo, e Ele vai levantar um povo onde o meu Espírito vai habitar. Você, esse povo, se alegre por isso. Se alegre porque hoje você tem o privilégio de
se assentar à mesa. Sabe o que é se assentar à mesa? É comer da comida que Adão comia no jardim, porque o jardim era o jardim de Deus. Ele se alimentava da comida de Deus. Sentar à mesa e comer do corpo e do sangue de Cristo é comer da comida de Deus, da comida do céu, do pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Nós comemos aqui na terra profeticamente, declarando que nós comeremos com Ele na eternidade. Amém. Mas existe o se e o então. Se você permanecer, assim como Caleb, que era a posição profética da igreja, se você perseverar em seguir ao Senhor, enquanto você está nesse mundo caótico, então você estará com Ele na eternidade. Amém. Então nós viveremos a promessa maior. Só essa promessa não. Se você for fiel nas suas entregas financeiras, você vai ser próximo da tua vida financeira. Se você for fiel em colocar a tua família na presença do Senhor, então a tua família, o teu casamento vai ser bem sucedido. Por quê? Porque ele está na presença do Senhor. Se você investir o teu tempo na presença do Senhor, então todo o teu tempo será um tempo produtivo. Tudo que você derramar na presença do Senhor, então você vai viver a promessa e a bênção sobre estar na sua vida. E não importa, a questão não